Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor? Amém? Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu estive no Revisão de Vidas nesse final de semana. Nós tivemos revisão. E eu sei que o de vocês está chegando aí, né? Em dezembro. E eu tive a oportunidade de pregar uma palavra que para mim é essencial no Revisão de Vidas, embora todas sejam muito especiais. Essa tem o meu coração com muita paixão, com muito amor. E enquanto eu orava, Deus foi me direcionando e me dando uma palavra que é a palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Quero pedir para que você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 8. A partir do versículo 31. Eu estou usando a NVI, tá? Para o pessoal do backstage aí. A palavra de Deus diz em João 8:31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade eu digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. E eu sei que vocês são descendência de Abraão, contudo, estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai e vocês fazem o que ouviram na presença do pai de vocês. E eles responderam: Abraão é o nosso pai. Mas Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. E Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras dos pais de vocês. E eles protestaram dizendo: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. E Jesus lhe disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Mas por que vocês não compreendem o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês são filhos do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos, ó Pai, para que nessa noite o nosso entendimento se abra para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Oramos, ó Pai, para que os nossos corações sejam como terras férteis, porque nós sabemos que a Tua palavra é uma semente frutífera, Pai. Por isso oramos a Ti, que o nosso entendimento se abra, que a nossa mente se abra, que o nosso coração esteja pronto para receber a Sua palavra, que é verdadeira e digna de confiança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse trecho das Escrituras, Jesus estava tendo um diálogo com os judeus. E a palavra de Deus diz que aqueles judeus tinham crido em Jesus. Jesus tinha pregado naquele templo, naquele dia. E a Bíblia diz que alguns daqueles judeus creram em Jesus. E aí Jesus começa a ter um discurso com aqueles que haviam crido nele. E eu acho interessante essa passagem porque Jesus, ele é duro. Ele diz: olha, se vocês fossem do meu pai, vocês não agiriam da forma como vocês estão agindo. E eles se sentem muito ofendidos. Eles falam: nossa, mas a gente é descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos. E Jesus responde: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E ele diz: se vocês conhecerem de verdade o Filho, vocês serão livres, vocês serão libertos.
E aqui, a palavra de Deus mostra um interesse que Jesus tinha em que o povo conhecesse a verdade e que eles tivessem um comportamento semelhante ao do Pai. Tanto que Jesus ele fala, olha, vocês dizem crer em mim, mas o comportamento de vocês é igual ao pai de vocês. E eles começam a pesquisar na genealogia. Não, nosso pai é Abraão. Aí eles, não, nós não somos filhos ilegítimos. Aí eles, não, só Deus é o nosso pai. E Jesus diz, não, vocês são filhos de quem? Do diabo. E eu acho interessante porque eles criam em quem? Jesus, sim ou não? A Bíblia diz que eles criam em Jesus, eles creram em Jesus. Então, como alguém que crê em Cristo pode ser intitulado por Cristo como filho do diabo? Olha para o seu irmão e fala assim, como? Tem alguma coisa muito errada aqui. Porque eles criam em Jesus. Quantos creem em Jesus aqui? Você pode ver que o problema não está na crença. O problema está na filiação, na paternidade. Então, o problema daquele povo não é porque eles não criam em Jesus. Existiam os que não criam. Mas o problema daquele povo que Jesus estava conversando não é porque eles não criam em Jesus, mas é porque eles não eram filhos do Pai eterno. E a palavra de Deus em Gênesis 1, quando Deus cria a humanidade, quando Ele começa a criar essa existência que nós compartilhamos hoje, Ele institui uma lei em Gênesis 1, versículo 24. Diz assim, então Deus disse, produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Quando Deus cria o mundo, Ele estabelece uma lei. E eu quero que você acompanhe comigo. Tem um período antes da fundação do mundo, e tem um a partir do momento que Deus começa a criar o universo. E quando Ele cria o universo, Ele cria os seres vivos e Ele institui uma lei. Todo ser vivo reproduzirá segundo a sua espécie. E quando Deus cria o homem, não é diferente. Ele abençoa o homem e Ele fala, olha, enche a terra daquilo que você é. Só que o homem peca. E quando o homem peca, a primeira coisa que Deus faz é tomar a decisão de tirar o homem do Éden. Porque se o homem permanecesse no Éden, ele teria a possibilidade de comer a árvore da vida. E a árvore da vida, se ele comesse a árvore da vida, ele viveria para sempre com a semente do mal dentro dele. Então ele continuaria reproduzindo e ele continuaria sendo por toda a eternidade o mal. Então no mesmo momento Deus fala, não, nós vamos tirar o homem daqui. E nós vamos proteger esse lugar, porque o homem não pode comer da árvore da vida. A palavra de Deus diz que quando o Senhor vai tirar o homem de lá, Ele mata um cordeiro e veste o homem. E você sabe que essa é a representação do que Cristo faria pela humanidade, por nós. E a vida de Jesus, nós sabemos que Jesus esteve aqui nessa terra para pagar um preço que nós não poderíamos pagar, para que nós tivéssemos de volta o nosso coração para o Pai. Então, Jesus, Ele disse, olha, eu estou aqui para que vocês conheçam o Pai. Ele diz, quem conhece a mim, conhece o meu Pai. Ele é o único caminho ao Pai. É a única forma de nós termos acesso ao Pai.
Então, quando Jesus estava falando com esses judeus, ele estava dizendo: olha, existe um problema muito grave na vida de vocês, que é que vocês ainda não são filhos de Deus. Vocês acreditam em mim, mas vocês não são filhos. E eu acho interessante e forte isso, porque a jornada de Jesus, ele deixa claro nos evangelhos que ele precisava ir. Ele não poderia ficar para sempre aqui. Ele tinha que ir. E muitas vezes os discípulos ficaram tristes com isso, porque eles não só se apegaram a Cristo como Senhor, mas também como um ser humano. Você imagina ter alguém como Jesus, vivendo em carne e osso ao seu lado, te ensinando. Você vai comer junto com ele, você não vai comer no espírito, você vai comer literalmente. Imagina que coisa maravilhosa. Quando você gosta de uma pessoa gente boa, uma pessoa, nossa, quando você está no ambiente com ela, o ambiente é leve, ela torna tudo prazeroso, até os momentos mais difíceis se tornam mais fáceis com ela. Você vai querer ficar sempre com ela ou não? Sim. Então os discípulos começaram já a pensar. Jesus falava: não, olha, que eu não vou estar aqui. Ele está amarrado, no seu nome, está repreendido, subjugado, não vai acontecer isso não. E Jesus: não, eu preciso ir. Olha o que ele diz, João, capítulo 16, versículo 7. Contudo, eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 14, versículo 26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu disse. Jesus, ele ensinou um estilo de vida muito diferente do que o povo estava acostumado a viver. Jesus, ele veio anunciar um evangelho de uma profunda transformação interior e sacrifício pessoal. Porque o discurso de Jesus muitas vezes era duro. Ele dizia o quê? Vinde a mim. Toma sua cruz, me siga. Só que ao mesmo tempo que o evangelho existia e exigia esse sacrifício, também ele produzia uma alegria sem fim. Então eu tenho certeza que você abriu mão de muitas coisas por amor a Cristo. E que você se sentiu muito feliz abrindo mão delas. No começo pareceu difícil demais. E depois nunca pareceu tão certo. Sim ou não? Alguém aqui já teve a experiência de começar a organizar a sua casa? Ela estava de um jeito. Aí você tira tudo do lugar para remover lixo, para colocar as coisas no lugar certo. E aí fica uma zona, você fala: gente, eu tirei para arrumar, parece que agora piorou. Alguém já teve essa experiência? Recentemente fui ajudar minha cunhada a arrumar a casa dela. Ela está grávida, vai nascer agora. Meu sobrinho lindo, maravilhoso, chamado Davi, vai nascer em dezembro. E aí, ela já estava barrigudinha, né? Eu não ia deixar uma grávida se esforçar para arrumar a casa sozinha. Eu falei: eu vou te fazer companhia. Só que eu amo organizar. Só que para eu organizar, eu tenho que tirar tudo do lugar. Eu não funciono assim: vamos arrumar aqui um negocinho, deixar mais ou menos. Não, tem que tirar tudo, remover todos os lixos e arrumar tudo de novo. Aí eu fiz isso na casa dela. A hora que eu tirei todas as coisas de dentro do guarda-roupa, eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Se eu pudesse, eu sumia daqui agora. Fazia uma mágica, desaparecia, fingia que nem era comigo. Estava tão bagunçado, mas tão bagunçado, que eu falei: certeza que isso daqui não tem solução. Não arruma mais. Cancela, vamos fechar a porta do apartamento, tacar fogo e comprar outro. Que eu acho que é a única coisa que soluciona. E claramente não ia dar para fazer isso, né, meus queridos?
Então a gente foi organizar, e aí começamos a organizar. A hora que terminou, nossa, um discurso, muito obrigada, nossa, você é maravilhosa. Aí eu falei, nossa, gente. Falei, olha, glória a Deus, irmão, porque eu estava cansada. Eu fui para casa cansada, assim, parecia que eu tinha capinado uns 5 terrenos. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus entra na nossa vida, e vem os valores eternos sobre a nossa vida, e vem a palavra de Deus sobre a nossa vida, e você começa a aprender como tem que ser, como você tem que se comportar, você começa a ler a palavra de Deus, e você começa a ver que a palavra de Deus te mostra muitas condutas que você está muito distante de realizá-las. E aí a vida começa a acontecer e você começa a se propor viver essa vida. Não, eu quero, eu vou fazer isso, eu vou obedecer. E você olha para a sua vida, em alguns momentos ela parece essa casa no meio do processo de organização. Você fala, gente, parece que não tem jeito. Parece que está tudo errado. Parece que antes estava melhor do que o que está agora. Parece estranho. Só que uma coisa que eu quero te dizer é que às vezes é necessário o Espírito Santo bagunçar a nossa organização para que Ele torne a nossa vida prazerosa. Às vezes é necessário parecer que está tudo fora do controle para que Cristo assuma o controle da tua vida. Às vezes é necessário tudo ficar fora do que você queria para que a vontade de Deus sobressaia sobre a tua vida. E o papel do Espírito Santo, às vezes a gente pensa que o Espírito Santo, ele é derramado sobre as nossas vidas para que nós possamos falar em línguas, para que nós possamos sentir alguns arrepios, para que nós possamos ter dons. Você orar para uma pessoa, ela ser curada, você interceder por outra e através do dom que o Espírito Santo te dá de fé, você consegue mover coisas na sua vida. A gente tende a pensar que a presença do Espírito Santo é para isso. Mas Jesus, ele deixa claro que a presença do Espírito Santo em nossas vidas não é para isso. Gera isso, mas não é para isso. O propósito do Espírito Santo na tua vida é um muito mais profundo e muito mais poderoso. E eu quero que você lembre dessa história que eu li para você no início, de pessoas que criam em Jesus. Então nós podemos crer em Jesus e não é isso que eu quero falar com você. O que eu quero que você compreenda é que mais do que crer em Jesus, nós precisamos que Ele seja o Senhor das nossas vidas, que Ele conduza o nosso coração para o nosso Pai, que Ele nos adote daquilo que perdemos. Porque o homem tinha plena comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que Deus descia e visitava o homem para conversar no final da tarde. Você consegue compreender isso? Quem já viu aquelas senhorinhas, dão as fofoqueiras. Aquelas senhorinhas que sentam na rua assim, bota 2 cadeirinhas. Lá em São Paulo eu não vejo isso não. Até porque você acha que se tiver cadeira, os rapazes passam, pega a cadeira e pega a senhora junto. Mas aquelas 2 senhorinhas, elas sentam assim uma do lado da outra, bate um papo, toma um café, faz um bolinho de chuva. Quem já viu? Quem já fez? Eu já, tá vendo? Obrigada, pai. Obrigada, mãe. A palavra de Deus diz que com o Senhor era assim. Ele descia numa tarde, Adão, nossa, que dia bonito que eu fiz, não foi, filho? É, pai, lindo. E aí, vamos dar nome nesses animais? Vamos. Olha, tem cara do que esse daquele? Vaca. Você olha para uma vaca, ela tem cara do quê? Pensa num cara que acertou na vida. Foi Adão dando nome nos animais. Então imagina, era um relacionamento simples. Era um relacionamento verdadeiro. Era um relacionamento de intimidade. Mas depois que o pecado entra, nunca mais foi assim.
A palavra de Deus diz até que o Senhor quis de novo marcar novos corações, falar com a humanidade face a face. E daí surgiu a música do Morada. Me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, vai no meu lugar, Moisés. Então Deus queria ter de novo intimidade, mas o povo já não. Moisés, vai lá no nosso lugar. E Deus dá as leis para Moisés. Aí a humanidade vai crescendo, muitos vão se afastando de novo. Deus olha para todo aquele povo e fala, eu preciso separar algo que vai ser exclusivamente meu. E então, Deus separa Abraão e diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. A palavra de Deus diz que Jacó significa enganador, a mãe de Jacó e o pai de Jacó concordam em colocar o nome dele de enganador. E o que acontece nos primeiros anos da vida de Jacó? Ele engana. Até que chega um momento que Jacó luta com Deus e diz, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Ele estava dizendo, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não mudar a minha essência e a minha identidade. A palavra de Deus diz que ele vence e o nome dele começa a ser Israel. Sabe o que significa Israel? Deus prevalece. Olha que nome poderoso. Deus prevalece. Alguém que tinha uma identidade de enganador, agora tem a identidade de Deus prevalece nessa vida. O povo de Deus é chamado de Deus prevaleceu sobre as nossas vidas. Só que a palavra de Deus diz que o Senhor começa a enviar o Espírito dele através dos profetas para chamar aqueles corações de volta para Deus, porque até o povo de Deus se afastou de Deus. E os profetas são enviados, reis são enviados através do Espírito de Deus para trazer o coração de volta do homem para com o Pai, até que vem Jesus. E eu acho interessante, porque parece, e eu sei que você não acredita nisso, assim como eu, mas quando a gente olha para isso, parece que Jesus foi meio que assim, a última saída, né? Deu tudo errado até aqui, vamos chamar Jesus aí para ver se resolve. Mas a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz, 1 Pedro 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Ele estava dizendo, você aprendeu uma conduta de vida com o seu pai, com a sua mãe. E ele diz, não foi por coisas corruptíveis que eu te resgatei dessa vida errada, dessa vida onde o homem reproduzia o erro dentro de si. Tenho certeza que se todo mundo aqui for para terapia, alguma coisa você vai falar do seu pai e da sua mãe. Meus pais são bonzinhos. Eu falo? Por quê? Porque nós temos essa natureza errada. E a palavra de Deus diz, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesse tempo. Jesus já estava preparado. Você consegue entender isso? Ele não foi a última saída, ele foi a primeira. Ele foi a primeira. E ele é suficiente.
O que eu quero que você saia daqui entendendo é que a vida de Cristo, ela é necessária em você, para que o Espírito de Deus habite em você. Não basta crer em Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz. João 1. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão. O que Jesus falou para aqueles judeus? Que eles eram escravos. E olha ele ensinando aqui, o apóstolo Paulo. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que nós precisamos do Espírito Santo. Não basta crer em Jesus. Crer em Jesus é o que nos dá acesso. Muitas pessoas acreditam em Jesus. Antes de você falar que eu estou falando uma heresia aqui, muitas pessoas acreditam em Jesus. Sim ou não? Hoje você fala no mundo, você conhece Jesus? Sim, você acredita? Sim. A pessoa vive uma vida que é compatível com a fé que ela diz ter? Sim ou não? Então é só acreditar que ele existiu. Então pronto. Vamos crer, acabou, não precisamos fazer mais nada. Não. Porque quem crê em Jesus precisa crer que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus para nos enviar o Espírito de Deus para habitar em nós. O Espírito Santo, antes, ele tinha aparições no Velho Testamento. A partir do momento em que Cristo morre e ressuscita, ele começa a habitar em nós, para nos transformar. O Espírito Santo está dentro de você, para que você seja transformado. Pedro começa a anunciar o Evangelho após a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram repartidas como línguas de fogo. E todos eles davam glórias a Deus. E a palavra de Deus diz que o povo judeu que estava visitando Jerusalém naquela época, que era uma época importante, todos eles tinham línguas diferentes. A palavra de Deus diz que eles ouviam o Evangelho, cada um na sua própria língua. E que alguns falam, nossa, olha, eles estão bêbados. Algum cogumelo muito louco estava nessa comida. Até que Pedro se levanta e começa a anunciar o Evangelho. E a palavra de Deus diz que ele conta a mesma história que eu estou te contando aqui de uma forma muito resumida, e ele contou 1000 vezes melhor do que eu. Mas que ele anuncia o Evangelho desde o início dos tempos. E ele cita um trecho, e eu quero basicamente concluir a palavra com você aqui, em Atos 2, versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra invocar no grego é epikaleomai. Repita comigo, fala epikaleomai. Sabe o que significa essa palavra?
dar um sobrenome. O que tem a ver com isso? Muito Jesuscidência, você citar aqui que tinha que colocar o que em mim? Sobrenome. Por quê? Sobrenome fala sobre a sua origem, paternidade. Essa palavra invocar significa exatamente isso. Todo aquele que pegar essa filiação para si, será salvo. Invocar o nome do Senhor Jesus é tomar o Pai como origem. É uma mudança completa de paternidade, de identidade. O Espírito vem sobre a sua vida para testificar no seu espírito que você é filho. Você pode ver que a Bíblia cita dons, ela cita que o Espírito dá dons, ela cita que existe um fruto do Espírito, mas ela não fala que o propósito do Espírito é esse. O propósito do Espírito Santo de Deus é provar no teu coração que você não é mais de uma origem natural e carnal, mas de uma origem espiritual, santificada, habilitada. Jesus virá buscar quem? Uma igreja sem mácula, sem rugas, uma igreja pura. Pela nossa humanidade não há pureza, mas pela vida de Cristo e o poder do Espírito Santo agindo em nós, há santidade. E o que eu quero é que você saia desse lugar nessa noite, almejando esse tocar do Espírito Santo na tua vida, que não vai fazer você fazer coisas, mas vai mudar quem você é. Quem você é. O que faz pessoas permanecerem até o fim é terem a sua identidade transformada. Eu quero ler um último versículo com vocês que está em 1 Pedro 1. O pessoal do louvor pode subir. A partir do versículo 13 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando vocês não tinham entendimento de que Cristo veio, morreu, ressuscitou para te dar o Espírito Santo que prova no teu coração que você tem uma filiação eterna. Ele diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A palavra santos, eu não tenho muito orgulho do que eu vou falar agora. Eu tatuei aqui na minha perna, que não dá nem para ler, por isso que eu tenho um pouco de vergonha, que é uma tatuagem assim meio rabiscada, não dá para entender muito. Mas eu tatuei aqui escrito Ginomai. Ginomai é a palavra que ele está usando para dizer: sejam santo, como o Pai de vocês é santo. Ginomai significa mudança de natureza. Então, qual foi o princípio, a lei que Deus estabeleceu? Que todo ser vivo reproduziria segundo a sua espécie. A palavra de Deus diz que Jesus vem para dar para você o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz?
quando você invoca o nome de Jesus, quando você chama essa paternidade sobre a tua vida, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Deus como seu Pai, a Bíblia diz que você se torna santo, você muda de natureza, você muda de interior. Então essa história de que, não, é que eu não consigo parar de pecar, sabe o que é? Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus testifique no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, Ele produz em nós alguém semelhante a Ele. Você foi chamado para ser santo. Coloca de pé no seu lugar. A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e nós cremos nela, e esse crer é quando você toma ela para a sua vida. Jesus corrige aqueles judeus que ele fala: olha, vocês até creem em mim, mas vocês praticam a obra do pai de vocês, que não é o mesmo que eu. Por isso que ele foi pregando: eu preciso ir, porque o Espírito precisa vir. Porque nós precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos mudar o nosso interior. O Espírito Santo tem que estar sobre a tua vida para te guiar à verdade. E qual é a verdade? A verdade é que nós precisamos de Cristo. A verdade é que nós precisamos perdoar. A verdade é que nós não somos bons. A verdade é que nós precisamos de Deus. A verdade é que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A verdade é que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A verdade é que nós temos um Deus que é o nosso Pai, que nos ouve, que nos cuida, que nos ama. E por isso não há falta em nós, porque tudo que nós precisamos está nele. Porque tudo aquilo que nós não recebemos na terra está nele. Porque toda a carência que temos pela nossa humanidade caída, Deus resolve com a sua santidade, com a sua integridade, com quem Ele é. Por isso eu quero que você feche os seus olhos no seu lugar e que você possa orar agora e dizer: Senhor, eu quero agora ter a revelação na minha mente, no meu coração, do que essa palavra significa. Porque eu não quero o Espírito Santo de Deus na minha vida para mostrar coisas, para ter dons. Eu quero o Espírito na minha vida porque Ele transforma o meu interior. Ele fala ao meu espírito que eu sou teu filho, tu és o meu Pai. Como é importante nós termos esse entendimento que Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai de amor. Ele é o nosso Pai bondoso. Por isso ora a Deus e diga: Senhor, nessa noite eu recebo o teu Espírito no meu coração, como um selo no meu coração, um selo de que eu te pertenço, um selo de que eu sou teu filho, um selo de que o meu interior está sendo transformado, renovado, que a minha mente está sendo sarada. Não há personalidade que resista ao poder do Espírito Santo. Não há crenças, ideias que resistam ao Espírito Santo. Não há nada mais poderoso
do que a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Por isso comece a dizer: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, me transforma em um novo nome, em uma nova mulher. A palavra de Deus chegou a Saul, dizendo: Saul, vai até aquele lugar, porque o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te transformará em um novo homem. Senhor, nós oramos pela presença do teu Espírito nesse lugar. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor transforme o nosso interior, para que o Senhor mude o nosso interior. Pai, vem com a tua presença poderosa, vem com a presença do teu Espírito sobre nós. Nós queremos ser selados. Ora Ele, Espírito Santo, muda o nosso interior, muda o nosso interior. Clamamos a ti. Nós queremos ser adotados como teus filhos. Oh, Jesus de Nazaré, o nosso Deus. Oh, Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Tu és santo, Deus, digno da nossa vida, digno dos nossos corações. Senhor, a ti a nossa alma, a ti a nossa mente. Renda a Ele os seus pensamentos. Senhor, nós queremos essa unção do teu Espírito sobre a nossa vida. Nós queremos essa unção sobre as nossas cabeças, quebrando todo jugo de escravidão, porque a tua palavra diz que a tua unção quebra o jugo, despedaça cadeias da nossa alma. Oh, Espírito Santo de Deus, habita em nós, se apodera de nós. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Santo Deus, nós queremos o teu Espírito em nós. Aleluia. Se coloca de pé no seu lugar, antes de nós orarmos, encerrando. 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: quanto a vocês. A palavra de Deus diz que ele estava escrevendo uma carta à igreja para os últimos tempos. Ele diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine, porque essa unção é verdadeira e não falsa, e ela os ensina a respeito de todas as coisas. A unção que o Espírito Santo derrama sobre a tua vida te ensina a viver em santidade. Coloca as suas mãos para cima e diga: Senhor, eu declaro que sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente, está a unção e a presença do teu Santo Espírito. E eu declaro que no meu interior o teu Espírito testifica com o meu espírito de que eu sou o teu filho amado, de que eu sou o teu filho amado, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Dê glória a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vire para a pessoa do teu lado e diga para ela: você vai ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. Diga: sobre você há um sobrenome que remete à sua origem. Diga: não é o nome da terra, diga: é o nome do céu. Você é filho do Deus Altíssimo, em nome de Jesus.